Momento linear e impulso, aula A16. Os objetivos dessa aula são definir momento linear, também denominado quantidade de movimento, definir impulso de uma força, reescrever a lei fundamental da dinâmica em termos da variação do momento linear. Momento linear, ou quantidade de movimento, vamos denominá-lo pela letra P. Observacional. Todos nós já temos uma ideia, uma intuição sobre o que seja quantidade de movimento. Imaginem um caminhão e um carro andando com a mesma velocidade. Subitamente o farol para. Claramente o caminhão conseguirá parar depois do carro. Por quê? Porque ele possui uma quantidade de movimento ou um momento linear maior. O momento linear é o produto de massa por velocidade. Como a massa do caminhão é maior, ele tem uma quantidade de movimento maior. Agora imagine dois carros com a mesma massa, mas o carro vermelho está com uma velocidade muito maior que a velocidade do carro em azul. Quando o farol para, novamente, o carro vermelho terá maior dificuldade em conseguir parar do que o carro azul. Por quê? Porque ele também tem uma quantidade de movimento maior do que a do azul. Embora as massas sejam iguais, a velocidade do carro vermelho é maior. Para maiores detalhes, assistam o vídeo disponível nesse site aqui, que é muito interessante. Então, o momento linear é uma grandeza vetorial. Então, a gente tem que pensar em componentes P de x, P de y, quando o movimento ocorre no plano. Tá? E ele é descrito pela relação P igual a m vezes v. A unidade no Sistema Internacional de base é quilograma vezes metros por segundo. Ou Newton vezes segundos também é uma unidade possível para momento linear. Ordens de grandeza de momento linear. Quanto que a gente espera, tipicamente, de quantidade de movimento para uma bola de bilhar, 3 kg vezes metros por segundo. Uma bala de rifle em movimento, 10 kg vezes metros por segundo. Um ser humano caminhando, 80 kg metros por segundo. Agora, um carro na rodovia, estamos falando de 40 vezes 10 ao cubo, quilogramas vezes metro por segundo. Essa tabela foi extraída do livro Motion Mountain. Relação entre momento linear e força resultante. Pela segunda lei de Newton, aprendemos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas a aceleração é a mesma coisa que dv dt. Então, podemos reescrevê-la como d dt de m vezes v, onde m vezes v é o que chamamos de momento linear. Então, a segunda lei de Newton escrita em função do momento linear seria força resultante igual a dp dt. Ok? Veja, o skatista. O skatista, caminhando sobre o skate na calçada, precisa dar um impulso inicial na direção y para conseguir realizar este movimento. Note que na direção x, o momento linear se mantém. Então, esse impulso inicial que causou a variação do momento linear dele na direção y, causando aí o salto que vemos. Relação entre momento linear e força resultante. A força resultante, que atua sobre o sistema físico, é igual à taxa de variação do momento linear em relação ao tempo. A partir dessa relação, obtemos uma das leis mais importantes das leis da física, denominada lei de conservação do momento linear. Pois, note que se o momento linear for uma constante, derivada de uma constante em relação ao tempo, teremos o somatório das forças resultantes igual a zero. Ou seja, toda vez que não houver força externa sendo realizada em um sistema, ocorrerá a lei de conservação do momento linear, pois o momento linear será uma constante, não variará. Vamos então ao teorema do impulso-momento linear. Então, se a somatória das forças resultantes é dp dt, eu posso passar o dt para o lado esquerdo e integrar ambos os lados da equação. Então, a integral de dp é igual à variação do momento linear. Na variação do momento linear, damos o nome de impulso.
Só que impulso também é igual à integral de F dt. Em outras palavras, se houver uma força resultante aplicada durante um curto intervalo de tempo em um corpo, ela provocará a variação do seu momento linear. Ou seja, estaremos dando um impulso inicial ou um impulso a um dado sistema. Exemplo 8.2. No exemplo 8.2, temos uma bola que anda da direita para a esquerda, que colidirá com uma parede e inverterá o seu sentido de movimento. Então, a primeira coisa a se fazer é adotar um sistema de referência. Aqui foi adotado o sentido positivo da esquerda para a direita. Nesse caso, então, a velocidade inicial do corpo de 0,40 kg será negativa. Como ela inverte o sinal, a velocidade final será positiva. Então, para calcularmos o impulso dado na bola pela parede, basta calcularmos a variação do momento linear. Então, para calcularmos o impulso dado à bola pela parede, podemos calcular a variação do momento linear da bola. Pois sabemos que o teorema momento linear impulso nos diz que impulso é igual à variação do momento linear. Então temos mv final menos mv inicial. Note que esse movimento está ocorrendo apenas de uma direção. Temos um movimento unidimensional. Então o que encontraremos é a componente do impulso na direção x. Ok? Então, 0,40, que é a massa da bola, vezes v final, menos 0,40 vezes a velocidade inicial da bola. Preste atenção que não podemos esquecer do sinal segundo a convenção de sinais adotada, segundo a nossa referência. Fazendo essa continha, encontramos impulso como 20 Newton vezes segundo. Tá? Não foi solicitado, mas caso fosse pedido, determine o vetor impulso, bastaria colocarmos J como apenas possuindo o componente x, 20 na direção y, ok? Pois o movimento não ocorre no plano. Esse vetor impulso representa o chute que a parede, chute entre aspas, né, que a parede dá na bola. Então ele aponta no sentido positivo também. No item B do exercício, ele pede a força média. Lembre que no conceito de força média, não é que a parede exerça uma força constante o tempo inteiro na bola durante um pequeno tempo de contato, mas significa que, em média, poderemos determinar uma força como se fosse aproximadamente constante. Então, a força média é J, que é impulso por ΔT, fazendo essa continha e considerando 2 AS, na resposta final temos esse resultado. Já no exemplo 8.3, será discutido o caso em que temos a variação do momento linear e o impulso dado na bola de futebol pelo pé do jogador. Tínhamos uma bola indo da direita para a esquerda. Então aqui, se adotarmos o sentido do eixo como um sentido positivo, ela terá a velocidade inicial negativa, menos 20. E ao colidir com o pé do jogador, ele alterará o momento linear, a quantidade de movimento dessa bola, fazendo com que ela se desloque no plano. Então o módulo dessa velocidade é mais 30 metros por segundo. Mas notem que tanto o impulso quanto o momento linear são vetores. Então, para analisarmos o momento linear final dessa bola, ou o impulso final dessa bola, teremos que pensar na componente x e na componente y. Para isso, será necessário decompor esse vetor velocidade. Momento linear e energia cinética. Bom, sabemos que a energia cinética de uma bola de futebol arremessada é igual ao trabalho realizado pelo jogador. Lembre que, pelo teorema trabalho energia cinética, o trabalho resultante, que é força escalar deslocamento, é igual à variação da energia cinética. Energia cinética final menos inicial.
tá certo? Por outro lado, esse deslocamento ocorre no intervalo de tempo ΔT. A força aplicada durante esse intervalo de tempo ΔT corresponde ao momento linear obtido pela bola. Então, o momento linear da bola é igual ao impulso que o jogador imprime à bola. Então, a força multiplicada pelo tempo necessário para fazer a bola ganhar velocidade. Então, a força vezes o deslocamento me fornece a energia cinética. A força aplicada vezes o tempo necessário para que ela ganhe velocidade me corresponde ao impulso dado inicial à bola. Impulso de uma força média. De acordo com o teorema do valor médio, dado uma força aplicada no intervalo de A até B, né? Então o teorema, a força média será 1 sobre B menos A, integral de A até B da força F de T dt. De uma força média é igual à força média vezes o intervalo de ΔT. Quando consideramos o teorema do valor médio, estamos calculando a força que, em média, foi aplicada, exercida no sistema para ocorrer a variação do momento linear dele. Por exemplo, uma bola, ao colidir com uma parede, não quer dizer que o tempo inteiro a parede exerceu uma força constante igual a esse valor. Significa que, em média, esse valor foi aplicado na bola para que ela tivesse sua variação de momento linear. No início, quando começou o contato com a parede, a força pode ser menor, um dado instante a força ficou maior, e à medida que ela vai se afastando da parede, a força decresce. Mas a força média significa que essa força constante foi exercida em média. Isso é uma aproximação, é uma estimativa, pois nos ajuda a resolver muitos problemas práticos. Então, note que se impulso é integral de f dt, quando temos um gráfico de f por t, se calcularmos a área embaixo da curva, né, que é a integral de f dt, teremos também um método gráfico para a solução dos nossos problemas. Ok? Note que quando usamos a aproximação da força média, a área do retângulo, que seria F vezes ΔT, nos daria também o impulso. Tá? Então, note que podemos ter um mesmo impulso para duas situações diferentes. Se eu tiver uma força elevada aplicada no curto intervalo de tempo, ou se eu tiver uma força menor no intervalo de tempo maior. Essas duas áreas serão iguais e, portanto, elas representarão o mesmo impulso. Exemplos no nosso dia a dia. Quando uma bola de tênis colide com a raquete do jogador, durante um curto intervalo de tempo, ela fica em contato com a raquete e depois inverte o seu sentido de velocidade. O tempo de contato da bola com a raquete é da ordem de 0,01 segundos. Quando um jogador chuta a bola numa cobrança de falta ou num escanteio, o tempo de contato também é dessa ordem. Então ele dá aqui o impulso provocado pela força do pé do jogador faz com que a bola varie a sua quantidade de momento linear. Na ginástica olímpica, por exemplo, a atleta ao correr quando pula nessa plataforma que é o trampolim de impulso, ele consegue variar o momento linear da atleta num curto intervalo de tempo, permitindo com que ela faça suas piruetas e salte na mesa e consiga chegar aqui ao solo. Bem, vamos treinar fazendo os exercícios, tentem praticá-los. Depois basta conferi-los com as videoaulas ou com a equipe de física. Agora vocês verão um vídeo do experimento da aula de laboratório L17 a respeito do teorema de impulso momento linear. Vocês verão, será soltado
liberado um carrinho a partir de uma certa altura desse trilho inclinado, tá? Com uma altura inclinado aqui com uma altura fixa. Na extremidade direita temos sensor de movimento, na esquerda temos sensor de força com batedor de borracha, ok? Então, o carrinho é liberado a partir do repouso, mas quando ele chega no final da rampa, ele terá uma certa velocidade, como já discutimos anteriormente. Durante um curto intervalo de tempo, ele colide com o pino de borracha, que exercerá uma força elevada o suficiente para conseguir fazer com que o carrinho inverta o sentido da sua velocidade, portanto, alterando a quantidade de momento linear do carrinho. Veja o vídeo com o Vitório. Olá, vamos estudar hoje sobre o impulso, sendo calculado de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é a partir desse sensor, que é um sensor de força. E quando o carrinho se colidir com esse sensor, ele vai gerar um gráfico de força por tempo, onde a área do gráfico vai ser relacionada com o impulso. Ou podemos dizer que o impulso pode ser considerado a integral de força por tempo, que é a mesma coisa que a área do gráfico. E do outro método, vamos calcular o impulso através do momento linear, onde com a velocidade exatamente antes de encostar e exatamente antes de voltar, nós conseguimos encontrar o momento linear. E a diferença, o delta do momento linear, é considerado impulso. Então, com a massa do carrinho e a velocidade antes de colidir e após colidir, conseguimos encontrar o impulso. Então, um sensor de movimento nos permite mensurar a variação do momento linear do carrinho. A massa medimos com uma balança digital. Então, aqui nesse gráfico medido de V por T, temos as velocidades durante o processo de descida do carrinho, mas queremos a velocidade imediatamente antes da colisão. Então, com o programa conseguimos selecionar aqui o ponto extremo antes do carrinho inverter o sentido de sua velocidade. Após a colisão, aqui é o período da colisão, após a colisão, o carrinho entra em movimento de subida. E também queremos determinar a velocidade imediatamente após a colisão, para conseguirmos calcular o impulso aplicado pelo batedor de borracha no nosso carrinho. Lembre que a variação do momento linear é massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Com o sensor de força, conseguimos medir a força que o batedor exerce no carrinho durante aí o processo de colisão. Note que essa força não é a gente não pode utilizar aí o princípio de força média, né? E não é uma função conhecida. Então, utilizando o programa, conseguimos delimitar a área que pretendemos calcular a integral, e o programa calcula a integral da função dada, da função obtida. Porque impulso também é integral de f dt, ok? Então, a partir do programa, conseguimos calcular essa área e obtivemos 0,552 newton vezes segundos. Então, de acordo com o teorema impulso-momento linear, a área desse gráfico será igual à variação do momento linear. Vamos verificar? Então, faça você mesmo o experimento na sua aula L17 e verifique o teorema. Ok? Não se esqueça que para essa aula L17 será importante ter um computador, pois os dados serão obtidos, a aquisição de dados será da forma eletrônica. E não esqueça também de instalar o software do Pascal Capstone, porque necessitaremos dele para conectar os sensores ao computador e fazermos o registro. Dicas de leitura. Então seria interessante vocês lerem esse artigo aqui. Aqui temos uma plataforma conectada de forma eletrônica para aquisição de dados. Primeiramente, temos uma pessoa, a medida da força exercida na plataforma em função do tempo, quando a pessoa salta do chão para a plataforma. Então, na hora do contato inicial, temos aqui um impulso inicial e depois a força se torna constante.
E aqui temos um grafo de f de t, de f em função de t, quando a pessoa está andando sobre a plataforma e dá um salto, portanto dá um impulso para a sua saída na plataforma. Ok? Bom estudo a todos.